paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos hoje reunidos aqui nessa quarta-feira para adorar ao Senhor Jesus com muita alegria. Reúna aí sua família, é hora de nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Quero então convidar você, querido irmão, querida irmã, para pegar a sua Bíblia e fazermos a primeira leitura de abertura, desta noite, no Salmo de número 93. Pegue aí, irmão, a sua Bíblia, Salmo de número 93, a leitura inicial deste culto online. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Salmo de número 93. Amém, irmãos? Olha só o que diz o Salmo. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade, as águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido, mas poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão? Vamos preparar o nosso coração, vamos preparar a alma da gente para prestar ao Senhor Jesus nesta noite um culto que agrade ao Senhor nosso Deus. Vamos todos orar agora. Bendito, eterno e glorioso Senhor, te damos de graças, ó Senhor Jesus, por estarmos aqui nesta noite, Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Estamos aqui nesta noite para exaltar ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós aqui, os teus servos em seus lares, ó Senhor Jesus, mas a presença do Senhor, ó Deus, estará, Senhor Jesus, tanto aqui como em qualquer lugar, Senhor Jesus, aonde estiver os teus filhos reunidos para te adorar e te exaltar. Vem, Senhor Jesus, para tomar o teu lugar no meio de nós, ó Senhor, que o coração triste, Senhor Jesus, se alegre agora na tua presença, Senhor. Ó Deus eterno, aonde quer, Senhor Jesus, que haja alguém conosco cultuando ao Senhor nesta noite, seja esta, Senhor Jesus, abençoada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Vamos te adorar agora neste momento, Senhor. Vamos agora te exaltar, Senhor Jesus. Recebe aí do teu trono, Senhor, os nossos louvores e as nossas adorações para a glória do teu nome. Louvemos ao Senhor. Louvado o teu nome, Jesus, para sempre. Com as palmas aí. Aleluia. Santo é o Senhor para sempre. Vamos juntos, vamos juntos. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do teu sofrer participar. A tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras
de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou e trouxe a vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz, Senhor, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz ele me chamou, tão gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cantemos juntos. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Depois de adorarmos ao Senhor, depois de nós termos oferecido esses louvores ao Senhor nosso Deus, te convido agora para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Pega aí novamente a sua Bíblia, abra ela na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Carta aos Colossenses, capítulo de número 3, e o seu verso de número 12. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deus tem uma palavra para você nesta noite, meu querido irmão. Deus tem uma palavra para você, minha irmã. Você não está, por acaso, participando com a gente deste culto online. Deus vai falar contigo nesta noite. Todos acharam? Então vamos fazer esta leitura. Diz assim, Colossenses 3, verso de número 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluia! Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Senhor. Pai, que neste momento o Senhor venha falar comigo,
falar com a tua igreja, Senhor, aonde quer que os teus filhos estejam agora neste momento, ó Senhor Jesus, neste ambiente de culto, Senhor Jesus, juntamente com a sua família, possa o Senhor falar de uma forma poderosa, Senhor Jesus, ao coração dos nossos amados irmãos. Fala, Senhor, fala que o teu povo ouvirá, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero que nesta noite você preste bastante atenção, pois Deus tem uma palavra para você nesta noite. Não é por acaso que você ligou o seu aparelho para participar desse culto. É que Deus hoje tem uma palavra para o seu coração. Esta leitura que a gente fez é um trecho de uma carta escrita por Paulo aos irmãos de uma cidade chamada Colossos. Esta cidade foi alcançada pelo Evangelho da seguinte forma, preste atenção, irmãos. Paulo estava em uma das suas missões, em uma dos seus trabalhos missionários, numa cidade chamada Éfeso. Nesta cidade, na pregação da palavra, algumas pessoas se converteram ao Senhor Jesus. E uma dessas pessoas era Epáfras. E este foi para a cidade de onde ele era, a cidade de Colossos, e transmitiu a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os habitantes daquela cidade. Formou-se na cidade de Colossos, então, um grupo de cristãos convertidos a Cristo Jesus. As pessoas envolvidas por levarem o evangelho àquela cidade eram as mesmas pessoas que levavam também as notícias daquela cidade, de como o evangelho estava crescendo, de que maneira aquele povo estava se desenvolvendo em Cristo Jesus. Paulo, então, que neste momento que recebe as informações dessa cidade de Colosso, ele está preso em Roma, e da prisão ele escreve uma carta para combater heresias, para combater falsos ensinamentos e motivar os cristãos a se manterem firmes em Cristo Jesus. Paulo, nesta carta, doutrina, ensina, instrui os irmãos como proceder no caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando essa carta chegou à igreja de Colossos, era lida na reunião. Lá naquela época não tinha templos como temos hoje. As reuniões, os cultos aconteciam dentro de casas. E quando reuniram os crentes para a leitura dessa carta, irmãos, cada palavra lida através dessa carta produzia algo extraordinário no coração daqueles cristãos, pois este é o poder da palavra de Deus. Paulo estava escrevendo, mas ele usava suas mãos, mas era o Espírito Santo que conduzia Paulo a escrever cada palavra. Então Paulo escrevia, e quando o povo lia, o povo ouvia, e quando o povo ouvia, o coração deles ardia, e algo começava a ser produzido nos seus interiores. Quando eles ouviram, quando eles ouviram
o trecho que nós lemos, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quando essas palavras eram pronunciadas, eram como uma espada, irmãos, profundamente inserida dentro do coração de cada crente. Quando eles saíam da reunião, aquelas palavras continuavam na cabeça, no coração, e eles não esqueciam aquelas palavras que travam de forma penetrante em seus corações. E aqui está dizendo que era necessário perdoar as pessoas que tinham ofendido eles. Então, quando eles saíam e se deparavam com pessoas que eles tinham muita dificuldade de perdoar, logo vinha na cabeça deles, logo vinha à mente deles, cada palavra ouvida naquelas reuniões. Quando eles se deparavam com pessoas que eles tinham rancor, ódio, mágoas, aquilo mexia profundamente dentro de seus corações. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, em Hebreus vai nos dizer que ela é poderosa, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, pois ela penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, e é apta para discernir os desejos e as intenções do coração. Esse é o poder da palavra. Assim como acontecia no coração daqueles crentes em Colossos, assim acontecerá em nossos corações quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus. Olha, deixa eu te dizer, hoje também algo vai acontecer no seu interior, algo extraordinário vai começar a arder no seu coração, porque você está ouvindo não palavras humanas, mas a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. E nem importa onde você esteja, o mais importante é que esta palavra que você está ouvindo hoje vai produzir algo extraordinário na sua vida. Pois acontecia isso com os crentes de Colosso. Pastor, mas como você sabe que isso estava sendo produzido naqueles crentes? Tudo isso que eu disse é apenas uma introdução para aquilo que vamos agora, irmãos, conhecer. Pois, irmãos, vou contar para vocês. A Bíblia nos diz que nesta igreja, na cidade de Colossos, havia alguém, um homem, que foi confrontado com as palavras lidas para o povo. E eu quero neste momento te convidar para abrir a sua Bíblia na carta de Filemão. Filemão é um livro antes de Hebreus. Vamos fazer uma leitura. É uma carta bem pequenininha, de 25 versículos. Só tem um capítulo com 25 versículos. Filemão, capítulo 1, verso 8. Filemão é um livro anterior ao de Hebreus, de onde nós estávamos, Colossenses, alguns livros adiante vem Filemão antes de Hebreus. Capítulo 1, verso 8, olha o que diz: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar
que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Irmãos, deixa agora eu explicar por que eu estou fazendo essa leitura. Nós iniciamos dizendo que Paulo, num trabalho missionário na cidade de Éfeso, prega a palavra e alguém recebe aquela palavra, leva aquela mensagem do evangelho para a sua cidade de Colossos, as pessoas se convertem a Cristo Jesus, forma-se um grupo de cristãos, Paulo fica sabendo desses novos convertidos, e então ele começa a escrever uma carta para ensinar, para instruir e combater falsos ensinamentos que rodeavam aquele povo. Paulo, na sua carta, nós lemos em Colossenses 3, que Paulo ali enfatiza a questão do amor, enfatiza ali a questão do perdão. Irmãos, e aquela carta foi lida, como eu disse aos amados irmãos, antigamente não tinha templos, mas tinha casas. E a igreja de Colossos estava numa casa cujo dono chamava-se Filemão. Então a igreja se reunia na casa de Filemão. O nome da pessoa a qual a carta é endereçada, que nós acabamos de ler nesse momento. Este homem, irmãos, naquela noite ou dia, eu não sei quando foi que aquela carta foi lida, ele ouviu, e como os outros crentes, foi para casa, e aquilo martelando sobre a sua cabeça, em seu coração, que ele tinha que amar, que ele tinha que perdoar as ofensas, porque o Senhor havia perdoado, e da mesma forma, as pessoas que são perdoadas por Jesus devem perdoar as outras pessoas também. O que ele não sabia é que Cristo Jesus estava fazendo uma obra extraordinária e iria colocar Filemão à prova. Porque Filemão, antes mesmo dele ouvir as palavras de Paulo através da carta, ele tinha um escravo. Onésimo era o nome do seu escravo. Esse escravo, ele provavelmente deve ter roubado algo da casa de Filemão. O escravo, então, sabendo que seria punido com a morte, porque havia furtado alguma coisa, o escravo fugiu, irmãos. O escravo de Filemão fugiu, porque Filemão era um homem muito rico, de muitas posses e muitos escravos. Filemão, irmãos, cedia sua casa, porque certamente era uma casa com uma boa estrutura, para que os irmãos pudessem cultuar ao Senhor Jesus. Então Filemão era membro da igreja de Colossos, era alguém de muita confiança na igreja, e era um homem de muitas posses, de muitos bens e de muitos escravos. Inclusive um dos escravos, o Onésimo, fugiu. Ele fugiu porque havia furtado alguma coisa da casa de Filemão. Como Deus, irmãos, sabe trabalhar de uma forma extraordinária. Esse escravo, fugindo, foi para Roma. Chegando em Roma, esse escravo ouviu um certo pregador anunciando o evangelho da reconciliação, o evangelho da transformação, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que havia morrido na cruz para salvar o mais vil pecador. Esse homem que estava pregando chamava-se Paulo.
E Onésimo, ouvindo aquela palavra, se converte a Jesus. E Paulo acaba tendo contato com Onésimo. E Onésimo, o que ele faz? Ele conta toda a história de vida dele para Paulo. Quando Paulo ouve a história de Onésimo, Paulo diz: espera aí, você era escravo de quem? Do senhor Filemão. Aí Paulo diz: Filemão conheço eu conheço ele, é um dos meus filhos na fé, ele congrega lá em Colossos. Filemão é um homem bom, Filemão é um homem de confiança, e eu fiz muito por aquele homem. E Onésimo dizia: pois é, mas eu fiz coisas erradas para com esse senhor Filemão, e se eu voltar para lá, eu serei punido com a morte. Paulo então disse: Onésimo, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta, por eu conhecer muito bem Filemão, eu vou escrever uma carta, pedindo para ele te perdoar. Eu vou pedir para ele receber você, mas não como um escravo mais, mas como um irmão em Cristo Jesus. Onésimo pega aquela carta, que é a carta de Filemão, volta para a cidade de Colossos. Quando chega na fazenda do senhor Filemão, ele pede para chamar o senhor Filemão. Agora imagine eu, irmãos, juntamente comigo, pense um pouquinho. O escravo fugiu, porque furtou alguma coisa. Filemão, como um homem um senhor de escravos, ele tinha que punir o escravo rebelde para que servisse de exemplo para outros escravos. Ou seja, Onésimo tinha certeza que seria punido quando voltasse. Por isso ele fugiu. E na cabeça de Filemão era a punição que ele tinha que executar, senão o que os outros escravos pensariam, o que outros escravos iriam fazer também. Então, Filemão não imaginava, mas lembra que eu disse que Filemão ouviu as palavras no culto da carta que Paulo escreveu, para que eles da igreja de Colossos perdoassem as ofensas das pessoas, e aquilo ficava martelando no coração, na mente das pessoas que ali estavam no culto. Filemão não era diferente. Filemão ali estava no culto, e quando é chamado Filemão vem. E quando ele chega à porta, ele percebe que Onésimo está lá, diante dele. Antes que Filemão dissesse qualquer coisa, Onésimo pega a carta que Paulo escreveu e entrega nas mãos de Filemão. Filemão começa a ler a carta, e a carta dizia, claro que é 25 versículos, e trecho da carta é o que a gente leu, na qual dizia assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Paulo está dizendo: olha, eu tenho autoridade, eu, Paulo, tenho autoridade para dizer para você fazer uma determinada coisa, e você tem que fazer. Porque você é meu discípulo, você é alguém que aprendeu comigo, então eu, como líder, tenho autoridade sobre você. Mas Paulo dizia assim: mas eu prefiro não mandar, mas sim fazer um apelo com base no amor, porque eu, Paulo, já estou velho e sou prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então Filemão pega aquela carta, olha para o escravo
E a carta dizia: recebe ele, não mais como um escravo, mas recebe ele como um irmão. Naquele momento, certamente as palavras da carta no culto daquele dia veio à mente de Filemão, e Filemão ficou constrangido pelo poder daquela palavra, ao ponto de não ter o que fazer a não ser se render ao amor de Jesus Cristo, pois Jesus havia perdoado os pecados de Filemão. Filemão agora tinha que perdoar o seu escravo fujão. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. No começo eu disse que Jesus iria falar com você nesta noite, e Ele já está falando com você, porque me escute, você, meu querido irmão, talvez tenha um Onésimo na sua vida, um Onésimo que você, irmão, tem que perdoar. Então você hoje está participando deste culto e ouvindo tudo isso que eu acabei de contar para você, é um fato verídico da palavra do Senhor Jesus. Tudo isso para que a palavra de Deus confronte você para perdoar. Tudo isso é para dizer que você tem que perdoar os onésimos da sua vida. Onésimos surgem em nossas vidas, e o Senhor Jesus espera que da mesma forma que Ele perdoou você, você perdoe o outro. Perdoe as ofensas daqueles que te feriram, que te magoaram, que te ofenderam. Quando o Evangelho entra nos nossos corações, até que você não tenha ouvido essa palavra, tudo bem, mas hoje, da mesma forma que a palavra ficava como uma espada aguda, penetrante no coração das pessoas que ouviram a carta de Paulo aos Colossenses, o mesmo efeito acontecerá agora no seu coração. Pois você por misericórdia foi perdoado, você por misericórdia foi alcançado pelo perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora essa poderosa palavra, essa penetrante palavra, ela não vai voltar enquanto não produzir o resultado pelo qual ela está sendo enviada. Agora neste momento ela está sendo enviada para o teu coração, para que você, da mesma forma que recebeu perdão, você vai também perdoar. Perdoar não é fácil, é uma atitude muito difícil, mas ela é necessária, porque você foi alcançado pelo perdão do nosso Senhor, você deve perdoar. Então esta noite, Jesus está dizendo para você, meu irmão, perdoe, porque você também foi perdoado. Perdoe o onésimo da sua vida. Você achava que a palavra talvez nesta noite não fosse te confrontar, mas Jesus me conduz a dizer que você deve perdoar. Enquanto você não perdoar, meu querido irmão, você vai viver uma prisão, pois a falta de perdoar, não liberar perdão, te coloca numa prisão, e ela só é possível ser desfeita quando liberamos o perdão. Então hoje, meu querido irmão, lembra que Jesus usou de misericórdia com você. Use de misericórdia também para aqueles que te ofenderam. Filemão foi colocado à prova. Filemão teve que encarar a verdade da palavra de Deus, ao ponto dele ter que não só ouvir, mas praticar.
Porque o poder da palavra de Deus não está no ouvir, o poder da palavra de Deus está no praticar. Por isso a palavra de Deus, quando ela é lida, ela fica, irmãos, na nossa mente, no nosso coração, como quem nos empurrando, nos impulsionando a fazer aquilo que é preciso fazer para agradarmos a Deus. E o que Deus quer de nós? Amemos uns aos outros. Feche os seus olhos. Vou orar por você agora, neste momento. Bendito e eterno Senhor, esta foi a palavra que o Senhor deu a mim para que eu transmitisse a esse irmão e a esta irmã. Hoje, a tua palavra vai produzir o resultado pelo qual ela foi enviada. A partir desse momento, ó Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo vai ficar, Senhor Jesus, trabalhando nesse coração, trabalhando nessa mente, através da Sua palavra. Da mesma forma como foi com Filemão, seremos nós colocados à prova, Senhor Jesus, pois a Tua palavra não é apenas, ó Senhor Jesus, algo para se ouvir, mas para praticar e viver, Senhor Jesus. Então, Senhor, esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, Senhor Jesus, que está aí com o seu coração, Senhor Jesus, cheio de amargura, cheio de rancores, meu Senhor Jesus, não consegue ter paz, não consegue ter momentos de tranquilidade, pois está dentro de uma prisão que o impede de prosseguir, de caminhar adiante, Senhor Jesus, porque não conseguiu liberar o perdão. Senhor, que neste momento esta Tua palavra, esta palavra poderosa, Senhor Jesus, possa incomodar este irmão, e hoje mesmo, Senhor Jesus, hoje mesmo, Senhor, esta pessoa pegue o seu telefone, ligue, Senhor, para esta pessoa a qual ele está amargurado, Senhor Jesus, está triste, Senhor Jesus, por algo que esta pessoa tenha feito, Senhor Jesus, conscientemente ou não, Senhor Jesus, mas o Senhor Deus, nesta noite, está dizendo que nós precisamos perdoar, Senhor Jesus, porque fomos alcançados, ó Senhor, pelo Teu amor, o Senhor nos perdoou, e da mesma forma que alcançamos o perdão, temos que liberar o perdão. É difícil, Senhor, e Tu bem sabes o quanto é difícil, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, esse meu irmão, essa minha irmã hoje, Senhor Jesus, vai dormir tranquilo, vai dormir tranquila, Senhor Jesus, porque vai tomar a atitude correta, Senhor Jesus. Que os onésimos, ó Senhor Jesus, de nossas vidas, ó Senhor, sejam, Senhor Jesus, perdoados, ó Senhor, e sejamos, ó Senhor Deus, alcançados por Sua graça, bondade e misericórdia. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Irmãos, não só escute, mas pratique a palavra de Deus. Pois, irmãos, o perdão nos faz, irmãos, pessoas melhores, pessoas, irmãos, que vai prosseguir adiante. Por quê? Porque da mesma forma que você foi alcançado, através do perdão, o liberou perdão também. Olha, que o Senhor te abençoe de uma forma linda e maravilhosa. Que o Senhor te dê uma noite de paz. Que o Senhor nesta noite abençoe a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus, receba a bênção apostólica. Que o Deus das inescrutáveis riquezas, que Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo, amigo e consolador, esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam aí no seu lar: a paz do Senhor Jesus. E não deixe de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos.